Sejam bem-vindos ao meu canal. Esta mensagem praticamente será mais para pastores e pregadores. O que você está pregando? Essa é uma pergunta. 1 Coríntios 2,4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mensagem tem objetivo para edificação, exortação e consolação. Aqui é mais um estudo para nós entendermos. Vamos lá. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 1 Coríntios 14, 6. Vamos entender isso aqui. O verbo falar está ligado à capacidade que o ser humano possui em se comunicar por intermédio das palavras, isto é, pela fala. Já o verbo dizer está conectado à ideia de informar ou transmitir alguma coisa que faça sentido e tenha lógica. Veja bem um exemplo embaixo que coloquei. Ela fala demais, mas não diz nada com nada. Ele falou, mas não disse muita coisa. Então, a diferença de falar e dizer. Vamos entender isso aqui. A mensagem foi para todos, mas algumas partes não será para todos. Quando pregamos, temos que, com base bíblica, estar exortando, ensinando, consolando, profetizando, ao qual resulta edificação de todos. Quando pregamos, então, a ensino, a exortação, a consolação, tudo isso acontece quando estamos pregando. Mas muitas das vezes não está acontecendo isso. Continuando aqui o meu texto. Um problema é que líderes pregadores não têm mensagem. Vemos uma demonstração de conhecimento vago, comida que enche, mas não nutre a alma. Não tem explicação do texto, muitas vezes, e menos ainda a aplicação. Alguns pregadores disparam vários versículos que não têm nada a ver com o tema, ou o texto lido são aleatórios, sem fundamento, não é mensagem. As pregações que ouvimos se resumem em agradar o público, isso é muito sério, e de muitos anos está ocorrendo isso. Vamos lá. Vitória do ouvinte, conquista do ouvinte. Nada de vitória do evangelho, nada de conquista do evangelho. O pregador lê o texto e tem que agradar a igreja. Não estamos dizendo que estamos para desagradar a igreja, é diferente. Interpretação que não tem nada a ver com o texto, mas ele consegue encher o ego do povo. O povo aprendeu a buscar felicidade, conquistar bens, boas posições profissionais, solução de problemas pessoal, nada de evangelho. Por isto, no meio que ele vive, não consegue ser luz do mundo e sal da terra, porque vive em conformidade com o mundo. Vamos lá. Na teologia, aprendemos que para preparar um sermão, primeiro é iluminação do Espírito Santo, através de ler, depois explicar e aplicar tudo isto alicerçado em oração. Homilética é a arte da preparação e comunicação de sermões. E o primeiro passo para montar uma pregação. A ministração de uma mensagem vai além de ler, explicar e aplicar. Ou seja, você tem que buscar inspiração do Espírito Santo, o texto ou versículo iluminado para o momento, e não copiar sermões, esboço ou citações de pregações, de pregadores, palavras persuasivas que só iludem e não edificam. E mais, não utilizar de inteligência artificial para montar sermões. Infelizmente, muitos estão deixando de lado o Espírito Santo e usando a tecnologia. O pior é que tem pregadores que lê um verso e fala outras coisas, sem sentido, sem objetivo. Não edifica, não exorta, não ensina, apenas engana, a fome e não alimenta. Temos que tomar cuidado em supostas profecias no atacado, tais como certas campanhas onde o pregador usa jargões, tais como até o fim do ano tua vitória vai chegar.
São palavras lançadas para todos, mas não é para todos. E muitas vezes não é para ninguém. Palavras de homem. E o grave é que o pastor não comenta, rebatendo os absurdos que pregadores de fora trazem. Importante fazer isso em um culto de ensino, para ensinar a igreja. Alguns pregadores soltam esta profetiza para teu irmão. O homem não tem poder de profetizar, só quando Deus manda. Vamos entender isso em Ezequiel 37:3. Este dom é do alto e não da terra. Na passagem do Vale de Ossos Secos, entendemos isso. Me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? É uma pergunta para o filho do homem. E eu disse, o filho do homem respondeu, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. O Senhor mandou profetizar. E dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus mandou a ordem para profetizar, provou a fé do profeta. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Provou a fé dele. Aqui, perguntou para ele. O homem não profetiza de si mesmo, dizendo, eu profetizo bênção em tua casa, em teu trabalho, em tuas finanças, etc. Ao invés, ele pode dizer, eu desejo e oro que o Senhor abençoe tua casa, trabalho e finanças. Infelizmente, muitos chavões ou jargões têm invadido as igrejas. Frases como eu profetizo, toma posse da bênção, eu determino, eu declaro, entre muitas outras, são formas arrogantes de se dirigirem a Deus, exigindo bênção imediata. Neste ensino, estou chamando a atenção que não estão pregando santidade, arrependimento e outros fundamentos do Evangelho. Mas, ao invés, estão pregando o que o povo gosta de ouvir. Pregar remissão de pecados, santidade, incomoda só os que são carnais, que precisam ter um novo nascimento em Cristo. Em resumo, a base do Evangelho é remissão de pecados, arrependimento, ressurreição, a volta de Jesus, salvação da ira vindoura, eterna salvação, são temas que é a base do Evangelho. Não entenderam o que é edificação, exortação e consolação, que está em 1 Coríntios 14:3. Vamos ver um exemplo de consolação bíblica. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Uma palavra de esperança. Versículo 14 em seguida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ressurreição e arrebatamento, um na sequência do outro. Portanto, versículo 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É uma palavra de consolo. Agora, 1 Tessalonicenses 5:9, vamos lá para o 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Deus não nos destinou para a ira da grande tribulação. Um grande consolo nesta epístola é que não vamos passar pela grande tribulação, como alguns pregam. Deus não nos destinou para a ira, e iremos encontrar os que partiram no Senhor. Assim como os reformistas e calvinistas, pregam que não, a igreja vai passar pela grande tribulação, coisa da cabeça deles. Tem base sobre isso aí. E para fechar, Marcos capítulo 1:15. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Deus abençoe vocês.